Olá pessoal, tudo bem? Quero passar uma dica para vocês antes da gente começar o corte do Alan. Normalmente quando a gente recepciona o cliente, trazemos ele até a cadeira e a gente conversa sobre como a gente vai executar esse corte e qual é o desejo do cliente. Tem gente que chega, coloca o cliente na cadeira e logo coloca a toalha, coloca a capa e aí vai conversar com o cliente. Uma dica para vocês é conversarem com o cliente antes de colocarem a capa, antes de colocarem a toalha. Ele vai se sentir mais à vontade, vai se sentir mais confortável. Às vezes ele quer mostrar alguma coisa para vocês, ele quer mostrar foto, ele quer mostrar o celular, quer abrir o Instagram e a capa vai deixar ele preso, vai deixar ele retraído e sem a capa vai ajudar muito na comunicação antes do corte com o cliente, ok? No corte do Alan, vamos fazer alguma coisa que está bem na moda, que é o corte César. Como vai funcionar? Nós vamos fazer um fade na lateral e na parte de trás desse cabelo, vamos fazer esse fade até em cima, aproveitando toda a lateral, chegando quase no topo. E aqui em cima, na franja, a gente vai fazer ele bem reto, quase inteiro e desfiado. Aí depois, a estilização fica por sua conta e a sua criatividade. Pessoal, mais uma dica. Essa é a gola higiênica. Ela é opcional, você pode usar ou não. Ela não vai evitar que o cabelo caia ou que incomode o cliente ou que entre para dentro da capa. Mas ela está aqui para proteger ele em caso de uma alergia ou de uma irritação de pele do cliente anterior. Então é importante usar ela. Como nesse corte nós vamos fazer um high fade, nós vamos começar com um pente mais curto. Nesse caso, o número 1. E vamos fazer o ajuste da máquina aqui da alavanca, deixando o pente no 1,5 e vamos subir até quase o topo para fazer esse fade lá em cima, bem alto. Como normalmente eu faço nos cortes, eu gosto de separar a franja e não vai ser diferente dessa vez. Até porque se o cliente tem algumas entradinhas aqui, nós não podemos deixar aparente. Então a gente vai preservar esse cabelo aqui da frente para não correr riscos. Como vamos fazer o high fade? Nós vamos vir com a máquina número 1,5 até essa altura mais ou menos. E a partir daqui vai acontecer a transição. Eu gosto sempre de acompanhar essa linha e às vezes ela desce um pouquinho, principalmente se a cabeça do cliente pedir isso. Que aqui, ó, ela não faz um movimento totalmente redondo, ela dá uma achatadinha. Então eu acabo baixando um pouco essa linha para poder sobrar um pouco de cabelo aqui e ter um movimento mais natural, mais arredondado e não achatado. O próximo passo vai ser retirar o pente e trabalhar com essa máquina agora na 0. Só que nós não vamos trabalhar na 0 baixa, nós vamos continuar com a regulagem na mesma posição. Vai ser o equivalente a 0,5. Para o corte da 0,5, nós vamos fazer da seguinte maneira, vamos proceder da seguinte maneira. Vamos dar um dedo de distância da onde foi cortado antes e vamos marcar aqui, ó, ok? Dessa maneira. Pode fazer uma marca mesmo, é para marcar, porque nós precisamos de uma referência, uma ordem para o fade. Olha como ele fica marcado. Depois, o fade vai acontecer exatamente nessa transição aqui, para fazer o encaixe com a parte de cima. E esse movimento a gente pode fazer no contorno todo da cabeça, sempre com esse um dedo de distância entre uma linha e outra. Agora, nós vamos regular essa alavanca e deixar a máquina na 0 baixa. E vamos fazer a mesma coisa, dando quase um dedo também de distância para onde a gente cortou a 0,5. Pessoal, como a máquina número 0 que usamos antes, ela não deixa um 0 tão baixo assim, nós vamos chegar nesse objetivo com a Detailer. E agora a gente tem que cuidar bem para fazer o encaixe, que a gente vai ter que pegar lá onde ela terminou, ok? Dessa maneira. Reparem que aqui está a 0. Eu vou começar a fazer isso aqui, ó. Vai ficar uma marquinha ainda, mas isso a gente vai tirar depois. Notem que no corte nós temos alguns degraus. Aqui onde cortamos com a 1,5, onde cortamos com a 0,5, com a 0 e com a Detailer bem raspada. Agora a nossa tarefa é tirar essas marcas, tirar esses degraus. E aí vai acontecer o fade. O próximo passo é justamente passar a navalha e fazer a limpeza dessa região aqui. Como eu gosto de fazer? Eu gosto de lavar o cabelo e depois passar a navalha. Por quê?
Porque quando a gente lava o cabelo, existe um amolecimento desse fio e a pele fica mais macia também. Então a navalha vai deslizar melhor e nós vamos fazer uma limpeza muito melhor dessa região. Ao contrário do que se ele estiver seco, eu vou acabar até machucando esse cliente. Depois do cabelo lavado, nós vamos usar a navalha. Para isso, nós podemos optar por espuma de barbear ou gel de barbear. Existem alguns outros produtos, mas eu prefiro gel, porque o cabelo já está molhado e já está amolecido, mas mesmo assim eu prefiro passar o gel para ele garantir um deslizar suave da navalha. Ele mantém a pele úmida por mais tempo e ele não seca como a espuma. Às vezes a gente aplica a espuma aqui e começa a fazer o corte, e quando chegou no outro lado tem que fazer uma reaplicação, porque ela já secou. Por isso eu prefiro o gel. Exatamente naquela marca que nós deixamos antes. Ela está bem visível e ela foi deixada justamente para orientar de onde devemos começar a passar a navalha. Notem que ainda fica uma marquinha aqui, ó, mas essa marca depois ela vai desaparecer e eu vou mostrar como. Pessoal, agora nós vamos tirar essas marcas e finalizar o fade. Mas antes disso eu gosto de usar um grooming. O que é um grooming? É um produto que a gente passa no cabelo e ele vai evitar que esse cabelo seque, porque ele está molhado e está pronto para o corte. Então, usando esse grooming, eu vou evitar que ele seque, o cabelo vai ter uma textura diferente, vai me ajudar na hora das divisões e depois, quando eu secar, com essa textura diferente e com um pouco mais de volume, a gente consegue um efeito mais bonito no cabelo. Ele é opcional, você não precisa usar. Eu gosto porque realmente ele vai me ajudar nas divisões. Essa marca mais baixa, que é a marca entre a navalha e a detailer, a gente deixa por último, porque a gente tem um truquezinho com a navalha que a gente passa aqui e consegue eliminar ela, ou até mesmo ela sai com a máquina shaver. Com a máquina na regulagem 0, o mais baixo possível, a gente vai começar a eliminar essa marca. Vamos aumentar um pouquinho e fazer com que ela fique como se fosse 0,25 na metade. Não é 0,5 e não é 0. É 0,25, na metade do caminho. Então nós vamos passar sobre essa marca aqui, que é entre a 0 e a 0,5. E vamos passando bem suave, somente em cima da marca. Nota que ela já começa a sumir. E aqui é onde nós começamos a eliminar a marca. Notem que agora só tem a marca da navalha e a outra aqui. Ainda resta um pouquinho de marca, mas isso a gente vai regulando. Vamos diminuir aqui a regulagem da alavanca, a máquina vai ficar no número 0. E agora a gente vem um pouquinho mais por baixo, eliminando alguma marquinha que esteja por baixo de onde nós passamos antes. Você não pode se perder nisso. Se nós olharmos bem, ainda existe um pouquinho de marca, e isso é normal. O que nós devemos fazer? Nós vamos regular a altura dessa lâmina e deixar no 0,5. E vamos passar um pouquinho mais para cima. Lembrando que aqui nessa marca, nós fizemos antes com a 0,5. Então não vai ter problema de nós passarmos por toda a extensão aqui desta marca, tá vendo? O que tiver sobrando ali, o que possa sair, vai acabar saindo. Se você sentir também que tem necessidade de regular um pouquinho mais para baixo, para você ter certeza que está tudo ok, enfim, pode ir em frente. Isso vai depender da necessidade do cabelo, porque tem uns que são mais claros, mais escuros, mais grossos, mais finos. Alguns a marca saem com mais facilidade, outras você tem que trabalhar um pouquinho mais em cima dela. Agora nos resta as marcas entre o pente 1,5 e o fade que nós já fizemos com a máquina 0,5 aqui, ok? Como é que nós vamos retirar essa marca? Colocamos o pente número 1 e deixamos ele na regulagem mais baixa. Aqui nós temos o 1,5, aqui nós temos o 0,5 e aqui nós vamos passar a 1 e vamos fazer o encaixe dessa marca. Com a 1 nós vamos começar a retirar suavemente a marca da mesma maneira que nós fizemos com a parte de baixo.
Muito cuidado para passar somente em cima da marca. Cuidado para não subir esse pente, porque senão você vai baixar demais aqui e aí você vai ter que refazer todo o contorno da cabeça outra vez com um pente mais curto. Agora com o mesmo pente 1, eu vou subir um pouquinho a regulagem da alavanca, deixar como se fosse 1,25 e vamos passar um pouquinho mais para cima para fazer um encaixe melhor. Ainda vai sobrar uma marca ali, mas depois a gente vem um pouquinho mais por baixo, sem o pente, e você vai ver depois. O encaixe entre a parte mais alta e a parte mais baixa já está um pouco mais suavizado, mas ainda resta uma marquinha aqui. Então o que nós devemos fazer? Vamos retirar o pente e, regulando na alavanca de novo, vamos colocar a 0,5, ou seja, é a 0 mais alta. Por quê? Aqui nós usamos a 0,5, aqui nós usamos a 1. E agora essa 0,5 aqui vai nos ajudar a suavizar um pouquinho mais essa linha e fazer com que ela desapareça. Agora eu venho aqui para esse lado onde eu vi que no espelho aparece alguma coisa e elimino a marca. Volto para o espelho e eu vejo que conseguimos eliminar um pouquinho mais e ficou bem melhor. Agora, para a gente quase que terminar por completo esse fade, nós vamos usar essa máquina aqui, que é a Shaver. A Shaver ela vai fazer tipo um polimento de toda essa região que foi passada com a navalha. Eu prefiro usar a navalha antes da Shaver, porque se eu usar a Shaver diretamente naquele cabelo um pouco mais longo, às vezes pode irritar a pele do cliente e pode machucar, ela pode causar um puxãozinho. Tem bastante gente que usa. Se você prefere usar a máquina assim, beleza. Eu prefiro usar a navalha e a máquina logo depois, porque o cliente vai se sentir mais confortável, não vai sentir irritação na pele e não vai sentir nenhum puxão. Agora, com a Shaver, eu vou vir até onde nós passamos a navalha. Depois, com a própria navalha, eu consigo tirar esse efeito que tem entre a navalha e a Shaver. Ou até mesmo com a própria Shaver, eu consigo suavizar essa diferença e fica imperceptível. Agora, a Shaver deixou essa marca bem lisinha e aqui onde nós passamos a navalha, daqui para cima ainda tem cabelo. Vamos suavizar simplesmente usando as costas da máquina. Antes nós a usamos assim, dessa maneira. Agora vamos usar essa parte aqui que vai tirar muito menos cabelo e vamos usá-la assim. Sempre de cima para baixo. Sempre nesse sentido. Se nós fizermos o contrário, o movimento contrário, vai tirar cabelo demais. E aí vai marcar, e aí é trabalho dobrado. Como vocês podem ver, eu prendi e isolei a franja outra vez. Isso para evitar que nós cortemos alguma coisa e depois vá nos fazer falta, certo? Então nós vamos começar agora aqui pela parte lateral do cabelo e pela parte de trás. Aqui, que é onde nós passamos a máquina, vai ser o nosso ponto de corte, para onde a gente vai trazer o cabelo e para ele ser cortado aqui, porque ali embaixo tem o cabelo mais curto que foi cortado pela máquina. Essa vai ser a nossa guia. Como nós vamos fazer? Puxamos o cabelo para o lado, ele está molhado, nesse caso aqui ele está com grooming, que me ajuda um pouquinho a manter essa umidade do cabelo, e eu vou fazer da seguinte maneira. Como o cabelo dele está curto, eu não vou precisar dividir em mechas. Simplesmente vou trazer ele para cá, porque eu quero que ele fique comprido aqui, então eu vou cortar somente essas laterais aqui. Vou puxar ele, tensionar bem entre os dedos e cortar o que estiver sobrando. Automaticamente, a marca já vai sair um pouquinho mais. Você pode ver aqui. Aqui está marcado, aqui não está marcado. Vou para a seguinte mecha e procedo da mesma maneira. Puxo e corto reto. E a marca suaviza um pouquinho mais. Nesse tipo de corte, eu quero mesmo que o cabelo se projete para cá. Então ele vai sobrar um pouquinho, e é exatamente o que queremos para preencher essa área,
já está separado aqui o que vai preencher, mas esse aqui vai fazer o encaixe. Tá perfeito. Então nós vamos vir um pouquinho mais para trás, baixamos a cabeça e procedemos da mesma maneira. Notem que a gente pode pegar um pouquinho do cabelo da frente, que foi cortado, e servir de base para o próximo. Agora que nós cortamos a união entre essas duas partes, essa parte aqui nos resta um pouquinho mais comprida. Certamente a parte de cima vai estar um pouco mais longa que essa parte aqui de trás. Então, eu gosto de fazer o seguinte. Vamos separar algumas mechas nesse sentido. Aqui temos a base do corte, onde puxamos no primeiro momento e cortamos reto. Nós vamos cortar agora essa parte do cabelo simplesmente contornando o movimento natural da cabeça. Nós vamos fazer uma limpeza no corte, porque ele já é curto. Vamos fazer dessa maneira. Encontramos a base de antes e simplesmente vamos fazendo uma limpeza no corte, para que ele fique mais arredondado. Agora realizamos o mesmo corte, só que para o outro lado do cabelo. Atentando para uma coisa, pessoal, se eu quisesse, esse corte já estaria pronto. Basta conversar com o cliente e ver se ele quer um pouquinho mais longo, ou um pouco menos, o cabelo mais cheio ou não. O que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente realizar o fade, tirar um pouco essa marca fazendo um pente livre e desfiar em cima. Podia manter ele todo longo, como ele está agora, desfiando e depois estilizando. Mas o que eu quero? Eu quero que ele fique mais arredondado e com um comprimento um pouquinho maior na frente. Não um comprimento, mas um pouquinho mais de volume, porque nós vamos acabar tirando um pouquinho a franja e deixando ela bem reta, ok? Agora retiramos os clipes da franja. Lembrando que a gente colocou eles ali apenas por segurança, para a gente não cortar essa ponta do cabelo aqui, ó, que está um pouquinho maior. Agora, penteando o cabelo para frente, a gente consegue ver a irregularidade da franja dele. Se ele quiser, ele pode usar o cabelo assim, ou arrepiar, ela não vai aparecer. Mas o que eu quero é um corte reto aqui na frente e ele está bem desnivelado, está bem diferente. Então nós vamos fazer o quê? Cuidar para não cortar aqui, porque senão todo o trabalho que a gente teve separando essa franja vai por água abaixo. E eu vou começar pelo meio, exatamente aqui. Porque se eu começar pelos cantos, depois eu vou acabar arredondando demais, ou deixando o meio mais longo. E o que eu quero é ele totalmente reto, ou o mais reto possível. Agora eu venho para a lateral. Como nós podemos fazer nessa parte do cabelo? Eu posso desfiar, eu posso deixar inteiro, eu posso tirar volume, eu posso suavizar bem essa marca e eu posso deixar ela marcada desse jeito. E aí vai do seu gosto e como você pretende finalizar esse corte. Eu vou suavizar um pouquinho aqui em cima e deixar aqui mais carregado. Notem que ela já suavizou um pouco. Eu não quero tirar totalmente essa marca. Por quê? Porque senão o cabelo vai ficar um corte comum e eu quero que ele destaque bastante essa parte de cima. Então eu venho um pouquinho mais para a lateral e aqui eu tiro um pouquinho mais a marca. Baixamos um pouquinho a cabeça.
Lembrando que sempre que nós encontrarmos uma marquinha ou outra, não está proibido fazermos alguns ajustes. E se você achar que deve retirar um pouquinho mais alguma marca, à vontade, pode fazer. Na última parte, eu só vou dar um pouquinho de irregularidade nesse cabelo e um pouco de desconexão na parte de cima. Como? Fazendo isso com uma tesoura de fio de navalha. Você pode realizar esse desfiado em todo o cabelo. Vai da sua preferência, vai do seu bom gosto. Eu prefiro fazer só nessa região porque aqui é onde ele tem mais cabelo e fica mais cheio. Então aqui a gente cria a desconexão e aqui nós vamos fazer com que ele fique um pouco mais inteiro. Vamos secar o cabelo para depois finalizar, ok? Com o cabelo seco, eu consigo ver perfeitamente a linha que nós fizemos com a tesoura. Eu prefiro que ela fique bem reta. Então, depois que a gente seca, como o cabelo toma o formato dele mais natural, é bom a gente dar uma passadinha com a máquina e a gente consegue esse efeito reto mais perfeito. Para finalizar esse cabelo, você pode usar cera, gel, pastas, óleos, vai do seu bom gosto. E da preferência do cliente também. Eu vou usar uma cera para destacar bem o peso aqui da frente e para a gente dar um pouco de movimento aqui atrás, causando uma irregularidade. Só lembrando que ele pode ser finalizado do jeito que você quiser. A gente pode usar ele para frente, pode colocar ele para o lado, pode colocar para cima, enfim, esse é a finalização para esse tipo de corte, mas o cliente vai poder usar como ele achar melhor.